Sabe aquela confusão clássica entre posse e propriedade no direito imobiliário? Pois é, ela causa erros práticos todos os dias. Mas e se existisse um detalhe processual, um verdadeiro pulo do gato que resolvesse a maior parte dessa confusão? Fica por aqui, porque até o final desta análise a gente vai desvendar esse segredo. E olha, isso não é só uma dúvida teórica de livro, não. Tem consequências diretas em ações judiciais, em contratos, na vida das pessoas. O que a gente vai construir aqui é a chave prática para não errar mais nisso. Ok, então vamos lá. O direito civil, no fundo, ele organiza as relações jurídicas, né? E a primeira grande divisão que a gente precisa sacar é essa dos direitos reais. Eles tratam da relação direta, imediata, que uma pessoa tem com uma coisa, com um bem. Agora, o que é realmente interessante aqui é a diferença fundamental. Pensa comigo. Se alguém tem a propriedade de um imóvel, isso é um direito real. O mundo inteiro precisa respeitar esse direito. Agora, se essa pessoa aluga esse mesmo imóvel, o contrato de aluguel cria um direito obrigacional, que vale só entre o proprietário e o inquilino. Percebe a jogada? É uma relação de pessoa para pessoa, não afeta quem está de fora do contrato. Então, o ponto crucial é este. O direito real dá para o seu titular um poder direto sobre o bem, sem precisar de ninguém no meio, sem intermediário. E o mais importante, esse poder vale contra todo mundo. É por isso que a gente usa aquela expressão famosa em latim, erga omnes, que significa exatamente isso, contra todos. Vamos agora para o centro da confusão, aquilo que eu prometi lá no início que a gente ia esclarecer. Entender de uma vez por todas que posse e propriedade são institutos diferentes é a base para dominar o direito das coisas na prática. E esse slide aqui deixa a diferença bem clara. A posse é o domínio fático, é o controle físico, é quem está ali na prática exteriorizando o poder sobre o bem. Quem está usando, cuidando, dando uma função econômica para a coisa. Isso é posse. A propriedade, por outro lado, é o domínio jurídico, é quem tem o título, o registro, o direito legalmente constituído sobre aquele bem. E olha que interessante, a posse é tão importante que, mesmo não sendo tecnicamente um direito real, lá daquela lista da lei, ela recebe proteção jurídica própria, autônoma. O nosso código adotou a teoria objetiva. E o que isso quer dizer na prática? Que para ter posse, basta ter o controle físico da coisa com a intenção de usá-la economicamente. Não precisa ter intenção de ser dono, não. Certo. Se a posse não é um direito real, o que é que confere essa realeza, essa força toda a um direito? Existem umas características bem específicas que dão a eles esse poder e essa estabilidade jurídica. Essas são as superpotências dos direitos reais. A primeira, a eficácia erga omnes, a gente já viu, vale contra todo mundo. A segunda é o direito de sequela, que é o poder de seguir e buscar a coisa onde quer que ela esteja, não importa na mão de quem. Depois temos o direito de preferência, que dá ao titular prioridade para receber um crédito em relação a outros. A quarta é a publicidade. O direito precisa ser público, seja pelo registro do imóvel ou pela entrega do bem móvel à tradição. E por fim, a lista é taxativa, o tal do numerus clausus. As partes não podem simplesmente sair inventando novos direitos reais, só valem os que estão na lei. E ponto final. Essa analogia é perfeita para visualizar o conceito. Os direitos reais são a estrutura fixa e permanente do cenário, tipo as árvores e o solo visível e que tem que ser respeitada por todos. As obrigações são as relações dinâmicas, os rios que correm nesse cenário, mas só entre as partes envolvidas. Ok, a teoria parece clara, né? Mas a aplicação dela no dia a dia do foro, na prática, é outra história. E é exatamente aí que entra o tal pulo do gato que foi prometido. Se este tipo de análise prática, que conecta a lei ao processo, é útil, então a hora é agora. Clique em seguir o Direito Cash, porque na semana que vem vamos liberar mais conteúdo sobre este tema. E não se esqueça de compartilhar nas redes sociais. Isso ajuda imensamente o canal a crescer. Vamos seguir então para o cardápio oficial, a lista de direitos reais que o nosso Código Civil apresenta. É a partir daqui que tudo se concretiza. A lei organiza os direitos reais de uma forma bem lógica. De um lado, temos o direito máximo sobre a coisa própria, a propriedade. Do outro, os direitos sobre coisa alheia. E estes se dividem em dois tipos: os de uso e fruição, como o usufruto, que permite que alguém use um imóvel que não é seu, e os de garantia, como a hipoteca, que usa o imóvel para garantir o pagamento de uma dívida. E aqui vai uma ferramenta prática, um macete. Para lembrar as características dos direitos reais de garantia, como penhor e hipoteca, basta usar um mnemônico PISE. P de preferência,
I de indivisibilidade, S de sequela e E de execução, que é o direito de executar a garantia. Chegamos ao momento prometido. Agora vamos conectar toda essa teoria com as regras processuais que fazem toda a diferença na prática e que finalmente resolvem aquela confusão inicial. Primeira regra de ouro: se a ação judicial discutir um direito real sobre um imóvel, a pessoa casada precisa da autorização do seu cônjuge para entrar com o processo. O nome técnico disso é outorga uxoria. A segunda regra é o espelho da primeira, o outro lado da moeda. Se alguém é o réu em uma ação sobre direito real imobiliário, seu cônjuge obrigatoriamente também tem que ser citado para fazer parte do processo. É um litisconsórcio passivo necessário. Mas atenção, porque este detalhe é crucial. Essas duas regras rígidas caem por terra se o casamento for pelo regime da separação absoluta de bens. Nesse caso, cada um age por si, sem precisar da autorização do outro. E aqui está o pulo do gato. Lembra que a gente viu que posse não é direito real? Pois é. Por isso, a regra para as ações possessórias é diferente e muito mais flexível. A participação do cônjuge só é obrigatória se ambos exercerem a posse juntos, na chamada composse. Não importa o regime de bens. Essa distinção resolve a confusão. E para encerrar, fica a reflexão. A função social que hoje limita o direito de propriedade não seria, na verdade, a própria razão de sua existência no mundo moderno? Agradeço a companhia nesta análise. Para mais conteúdo como este, siga o DireitoCast no Spotify. E para assistir aos vídeos, acesse DireitoCast no YouTube ou no TikTok.